Olá, professores e professoras, sejam bem-vindos a mais uma TPC de recuperação. Eu sou a professora Juliette e estarei com vocês aqui junto com a minha colega na recuperação de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Projetos Interdisciplinares 1. Tudo bem, professora? Tudo bom, Juliette? Olá, professores, eu sou a professora Gisele, professora de Geografia, e estou aqui com vocês hoje. Sejam muito bem-vindos nessa pauta de recuperação de Ciências Humanas. E agora eu vou apresentar para vocês a equipe de Ciências Humanas aqui da EFAP. Vamos lá? Então, a equipe de Ciências Humanas, ela é formada pelo professor Ademir, que é o professor de História e Geografia, a professora Daniela, que é a nossa professora de História, a professora Gisele, que sou eu, professora de Geografia, a professora Juliette, que está aqui conosco, juntamente com a professora Lucilene e Sandra, são as nossas professoras de Sociologia, e o professor Reinaldo, que é o nosso professor de Filosofia. Vamos falar do diário de bordo, Ju? Sim, professores e professoras, gostaríamos de convidá-los e convidá-las a fazerem um registro dessa TPC no diário de bordo, lembrando que o registro ele permite que tenhamos acesso às nossas memórias, reflexões e impressões de forma mais rica, de modo aí a subsidiar o trabalho em sala de aula. E título da pauta, então, como eu disse no começo, é Recuperação em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Projetos Interdisciplinares 1. Os objetivos. Vamos ao slide dos objetivos. Nossos objetivos são compreender o desenvolvimento de projeto interdisciplinar para a recuperação e propor projeto interdisciplinar para a recuperação por meio do desenvolvimento de habilidades referentes ao primeiro e segundo bimestre do ano letivo de 2020. E qual será o nosso percurso, professora Gisele? Nosso percurso hoje, a gente vai começar falando aí das competências gerais e específicas do Currículo Paulista e a Resolução 52, como vocês podem olhar aqui no slide. Depois a gente vai falar um pouquinho das nossas habilidades selecionadas aí para esse projeto interdisciplinar. Em seguida, a gente vai conversar um pouco sobre o material de apoio da COPED, exemplos de atividades sugeridas para a recuperação de janeiro de 2021. A gente vai dar um exemplo dos projetos interdisciplinares para o ensino fundamental e também para o ensino médio. E a gente vai fechar com algumas recomendações e dicas enquanto vocês fazem a nossa avaliação. Correto, professora Juliette? Sim. E quais são as competências que iremos trabalhar nessa TPC? Ok, e as competências de hoje, as do Currículo Paulista que a gente selecionou, também aqui na tela, a gente pode olhar que são as competências 2 e a competência 7. A competência 2, ela trata principalmente aí de exercitar a curiosidade intelectual, a reflexão e a análise crítica para criar e resolver problemas, certo? E a competência 7, ela trata de argumentar com base em fatos, dados e informações para formular e defender ideias. Já as nossas competências de ciências humanas, a gente tem a competência 2 e a competência 6, e elas estão disponíveis no Currículo Paulista entre as páginas 402 e 403. As competências específicas de geografia são as competências 1 e a competência 5, lá no Currículo Paulista a partir da página 422. E a competência de história, que são as competências selecionadas 3 e 8, também no Currículo Paulista, porém nas páginas 460 e 461. Além das competências, a gente também vai falar da Resolução 52, que trata aí do perfil docente. Ela dispõe sobre os perfis, competências e habilidades requeridos pelos profissionais de educação aqui da rede. Tudo bem? Então, eu vou ler o trechinho aqui que fala dessa resolução, que tem tudo a ver com o que a gente vai tratar hoje aí nos projetos interdisciplinares. Compreender os significados dos processos de avaliação educacional, reconhecer alcances e limites do uso de seus resultados para análise e reflexão de desempenho escolar nas avaliações internas e externas, a fim de organizar e reorganizar as propostas de trabalho. Muito bem. E as habilidades, Ju, quais são hoje? Quais vamos conversar hoje? Apresentar brevemente as habilidades, mas faremos uma melhor análise durante o percurso da pauta de algumas habilidades específicas. Então vamos ao slide.
Utilizaremos nessa pauta as habilidades essenciais para a recuperação intensiva de janeiro de 2021. No ensino fundamental de geografia, usaremos essas 4 habilidades disponíveis na tela. No ensino fundamental ainda em geografia, próximo slide. Não, por favor, volta. Utilizaremos essas habilidades. Próximo slide. No ensino fundamental de história, essa é a primeira parte. E essa é a segunda parte. No ensino médio em filosofia, temos essas 3 habilidades. No ensino médio de geografia. E, por fim, no ensino médio de história. Por fim, não, ainda temos o ensino médio de sociologia. Agora sim. Então, para iniciarmos essa pauta, passado agora brevemente as habilidades, depois vocês vão ter acesso aos slides para fazer uma consulta um pouco mais detalhada, mas como eu disse, tem muitas habilidades aqui que foram selecionadas e vão ser trabalhadas ao longo da pauta, então não se preocupem agora de anotarem. Para iniciar a pauta, então, vamos iniciar com uma sensibilização, professora Gisele. Vamos. Como que a gente começa? Vamos sim, a gente vai começar perguntando para os professores que estão nos assistindo se eles já trabalharam com alguma metodologia ativa e se já trabalharam, quais metodologias ativas vocês já trabalharam. Vamos dar 3 minutos? Isso, 3 minutos. Então, contamos aí com a participação de todos e todas, professores, 3 minutos.
Obrigada, professores e professoras, pela participação. A participação de vocês sempre é bem-vinda e faz toda a diferença aqui na nossa TPC. Então, eu vou aqui falar algumas contribuições. Professora Valquíria fala de gravação de podcast. Eu vi que tem muito podcast aqui. Professora Lúcia, podcast ou mini vídeos. Professor Adailton, discussões, mini vídeos também, podcast. Professora Valquíria, leitura dramatizada. Professora Júlia, roda de conversa. Professor Fábio, usando vídeos. Professor Antônio, sim, já trabalhei com investigação das paisagens com alunos em seus locais de vivência. Bem bacana, professor Antônio. Professor Ângel, Google Meets. Professor Luciro, chamadas por vídeo, podcast, Classroom, chat do Centro de Mídias. Professora Gislaine, usando recursos disponíveis, a sala de informática e lousa. Ainda vou destacar algumas outras contribuições. É muito bom ver as contribuições de outros professores, até para a gente inspirar a nossa própria prática pedagógica. Mas muitos colocaram gravação de vídeos pelos Teams, aulas online, vídeos, podcast. Muito obrigada. Então, o que são as metodologias ativas? As metodologias ativas, elas têm essa potencialidade de estimular o protagonismo do estudante, né? De modo que fortalece a autonomia, a participação ativa no processo de conhecimento, e o centro desse percurso todo no uso de metodologias ativas é o estudante. E como podemos perceber nas interações, existem uma miríades, né, de metodologias, cada uma podendo se adequar a um contexto ou situações distintas, né? E para utilizar, para fazer a sua escolha, é muito bom termos claro a nossa intencionalidade pedagógica, né? Temos que ter claros também quais as habilidades pretendemos desenvolver, entender com profundidade o que são essas habilidades, né? Também, dentro desse contexto, temos que entender a situação, quais são as condições postas para o desenvolvimento das atividades, e temos também que ter em vista, né, como verificar o desenvolvimento dessas habilidades. Então, considerando tudo isso, hoje, nessa pauta de recuperação intensiva, janeiro de 2021, a gente vai trazer a contribuição de uma metodologia ativa, a aprendizagem baseada em projetos interdisciplinar. Vocês já tiveram um breve contato na formação anterior. Hoje iremos não só aprofundar, mas como sugerir alguns roteiros de atividades. Por que aprendizagem baseada em projetos interdisciplinar? Porque acredita-se que ela tem o potencial de trabalhar nesse contexto mesmo de recuperação intensiva, na medida que ela possibilita manter a adesão interessada do estudante e constrói condições necessárias para a progressão da aprendizagem desses estudantes. Lembrando que esse processo de recuperação, vamos fazer uma retomada, que não vai ser fácil, né, uma retomada dessa aprendizagem dos estudantes do ano de 2020, agora em 2021. E essas metodologias ativas, principalmente a metodologia de projetos interdisciplinar, que ela tem como seu centro, né, o processo de investigação, ela faz um convite ao estudante ao engajamento, né, a um engajamento melhor, para a construção aí do conhecimento e também construção de soluções. Toda a nossa pauta, ela teve como base, né, as sugestões de atividade, um documento orientador. O documento é o documento da Coordenadoria Pedagógica. Vamos aos slides? O documento, ele se chama Exemplos de Atividades Sugeridas para a Recuperação de Janeiro de 2021, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Nesse documento, vocês vão poder ter acesso a mais informações. É muito importante que vocês entrem em contato com ele. Vocês vão ter acesso também a um exemplo detalhado, principalmente do 6º ano.
né? De acordo com esse documento, a segunda semana da recuperação, denominada Projeto 1, sugere o trabalho com as habilidades de História e Geografia referentes ao primeiro semestre de 2020, primeiro e segundo bimestre, ao passo que na terceira semana de recuperação, intitulada de Projeto 2, as temáticas abordadas pretendem desenvolver as habilidades de História e Geografia referente ao segundo semestre de 2020, que são as habilidades referentes ao terceiro e quarto bimestre. Então, sugere-se assim que as atividades desenvolvidas nas ações pedagógicas, né, na recuperação sejam preferencialmente utilizadas por meios de metodologias ativas, né, por meio de desenvolvimento de projetos que propiciem a contextualização da aprendizagem e a interação do estudante. Aí você vai, onde posso ter acesso a esse documento? Esse documento, ele foi veiculado por meio do comunicado externo conjunto da Secretaria COPED 2020.2, número 328, de 30 de dezembro de 2020, orientações complementares sobre a recuperação intensiva de janeiro de 2021. Provavelmente o professor coordenador ou professora coordenadora tem acesso ao documento e aí vocês podem fazer a solicitação ou compartilhar com os colegas. Os projetos, então, o que são esses projetos interdisciplinares de recuperação de janeiro de 2021? Eles estão baseados, né, na aprendizagem baseadas em projetos e o que temos que ter como podemos apreciar esse projeto? Primeiro temos que ter um planejamento, né, e uma estrutura coerente que leve em consideração aí os objetivos de aprendizagem. Quais são essas aprendizagens? As aprendizagens são as aprendizagens essenciais às habilidades. Essas habilidades que estão dispostas nos documentos enviados para vocês e que apresentamos agora no começo da pauta. Como eu tinha dito, é muito importante que nós façamos entendimento do que são essas habilidades, o que elas, como trabalhar com elas. E aí as etapas para o desenvolvimento dessa aprendizagem baseadas em projetos, elas devem estar claras para a sua boa execução. Fazer um projeto não é fácil, como todos sabem, por isso mesmo que é bom primeiro a gente entender nossos objetivos, né, baseados nas aprendizagens essenciais, depois ter as etapas, fazer as etapas e o roteiro, ter eles de forma clara e coerente. E nesse processo a gente incentivar o aluno, né, a participação, a colaboração, o engajamento. Isso é fundamental para garantir e manter a adesão interessada e a progressão dos estudos desse estudante. Eu vou apresentar um próximo slide. Lá vai ter uma sugestão de etapas para desenvolvimento de projeto indisciplinar. Como eu estou dizendo aqui, tudo que nós vamos apresentar aqui são sugestões. Cada professor, professora pode fazer adequações ou utilizar ou não utilizar, mas o que deve ser considerado é o que? É a realidade da sua unidade escolar, o perfil da turma, os materiais disponíveis e as condições para o desenvolvimento das atividades. O que a gente sempre tem que estar atento são os protocolos de segurança por conta da Covid-19. Mas vamos ao slide? Quais são as etapas para o desenvolvimento do projeto? Temos aqui uma sugestão baseada nesse documento. Então, quando vocês forem ver esse documento, vocês vão encontrar essas etapas dispostas lá. Primeiro, contextualização. Essa contextualização, ela pode ser feita como uma atividade coletiva, lembrando aí a importância do distanciamento físico. Próxima etapa, problematização, que pode ser feita como uma atividade individual. A problematização é uma parte muito importante do projeto, né? O que a gente deve investir muita energia por conta de que ele que vai ser o disparador e que vai conduzir a nossa prática pedagógica. Então, após a problematização, teremos o desenvolvimento, que pode ser uma atividade em grupo e coletiva, baseada em pesquisa e roteirização. A próxima etapa, o produto final. Como eu disse, é importante nós termos em vista, além de compreender a habilidade,
a gente ter em vista, fundamentalmente, como verificar que essa habilidade foi desenvolvida. Por isso que o produto final, ele tem que ter isso em vista. Esse produto final, é possível verificar que a habilidade foi desenvolvida? E o produto final, para que ele seja mais engajador, pode ser uma atividade coletiva. Vocês mesmos falaram uma série de metodologias ativas ou estratégias que podem levar a isso. A outra etapa é a socialização, que pode ser uma atividade coletiva, e por fim uma avaliação, né? Uma atividade individual ou coletiva. Aí temos aqui a sugestão de materiais de apoio para o desenvolvimento do seu projeto. Então é basicamente isso. Então é importante, antes de passar para a próxima etapa, é importante que vocês tenham em mente que quando vocês forem desenvolver uma aprendizagem baseada em projetos, essas etapas têm que estar claras, né? Como vocês podem fazer adaptações. A autonomia cabe ao professor, considerando o perfil da turma. Além, o que queremos reforçar aqui é o entendimento da habilidade, né? E como verificar que essa habilidade foi desenvolvida. E lembrando que todo esse processo é importante manter os alunos engajados, né? Convidando, incentivando a pesquisa, incentivando eles a produção. Né? Professora, então agora eu vou passar para a professora Gisele, ela vai detalhar um exemplo. Esse exemplo ele está de forma um pouco reduzida no documento que eu acabei de citar, e ela vai detalhar, fazendo sugestões. Então é muito importante que nesse momento vocês retomem materiais de anotação, porque pode inspirar vocês no desenvolvimento das aulas com a turma que vocês estão trabalhando. Né, professora Gisele? Tá bom, tudo bem, gente? Então vamos lá. O exemplo que eu vou passar para vocês é do tema de recuperação do 6º ano sugerido, né? No slide vocês podem dar uma olhadinha, o tema é as relações entre sociedade e natureza e suas implicações, povos originários e comunidades tradicionais na América. Lembrando que no 6º ano a gente vai relacionar tanto história quanto geografia, certo? No mesmo projeto interdisciplinar. Então, como que a gente pode trabalhar esse tema partindo aí de projetos interdisciplinares? Primeiro eu vou ler para vocês em detalhes as habilidades que foram selecionadas como essenciais aí para o 6º ano para trabalhar esse tema. No slide, vocês podem dar uma olhadinha que as habilidades trabalhadas, elas são a de Geografia 02, que é analisar e comparar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos originários e comunidades tradicionais em diferentes lugares. Então, a gente pode perceber que essa habilidade, a gente vai trabalhar, o objeto de conhecimento é a paisagem, certo? A outra habilidade de Geografia, que é a 01, descrever elementos construtivos da paisagem e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. E a habilidade de História, que é a 08B, identificar, a partir de documentos visuais e escritos, principais características das sociedades indígenas da América, em especial seus aportes tecnológicos, culturais e sociais. Com essas 3 habilidades, o que a gente precisa fazer é criar uma articulação entre elas para a gente conseguir montar e estruturar esse projeto, certo? Então, no caso, a habilidade de descrever e a habilidade de identificar, elas seriam habilidades de suporte para a gente conseguir articular junto com a habilidade de analisar e comparar as modificações da paisagem. Então, no exemplo da estrutura que a professora Juliette mostrou para a gente, como que a gente poderia trabalhar então essas habilidades? No próximo slide, então, a gente começa com a primeira etapa que ela passou, né? Que é a contextualização. Então, na contextualização, a gente pode começar com os alunos do 6º ano com uma roda de diálogo, né? E apresentar para esses estudantes 3 imagens, né? No caso, 3 paisagens, 3 textos descritivos, provavelmente aí relacionados aos indígenas, né? E um mapa também relacionado aí com a temática. A partir dessas 3 imagens, aqui a gente até selecionou, no caso do 6º ano, as imagens para serem trabalhadas. Então, a gente pegou uma paisagem aí do povo maia, lá em Tikal, na Guatemala,
uma paisagem do Parque Indígena do Xingu, dos indígenas do Cuicuro, e uma imagem da Avenida Paulista, retratando uma população urbana. Aí, nesse caso, é interessante que a paisagem relacionada à população urbana seja o mais próximo possível da realidade do estudante. Então, se a escola for localizada, por exemplo, no interior, seria interessante pegar uma foto de uma população urbana, de uma praça principal, de uma avenida, da localidade em que a escola está inserida, para ser mais significativa para o aluno. Tudo bem? Então, essas são as 3 imagens que a gente selecionou, e os textos que a gente selecionou foram todos relacionados aí com a população indígena, no caso brasileira. Como vocês podem ver no próximo slide, o texto 1, todos os textos que a gente pegou foram do caderno do aluno, certo? Do 6º ano. Então, o primeiro texto, ele fala aí sobre a herança cultural indígena brasileira, destacando principalmente aí a tradição oral que é utilizada na cultura indígena do Brasil. O texto 2, ele fala sobre os índios, né? O título é Índios Não Indígenas Sim, que mostra aí o processo de colonização, né? Em que, quando os portugueses chegaram, eles consideraram todos os habitantes como índios, não considerando as diferenças culturais entre os povos que aqui habitavam, né? Então, esse texto ele é muito interessante, e ele é um texto curto, mas muito interessante sobre essa temática, que vai fazer total sentido aí para a habilidade ser desenvolvida. E o texto 3 é um texto, também vocês podem dar uma olhada aí no slide, ele é um texto que fala principalmente sobre os aportes tecnológicos, que também está trabalhando lá na habilidade de história, né, de todos os povos aí pré-colombianos que a gente tem na América, tá bom? Então, a partir desses 3 textos e das imagens, o professor ele pode começar a fazer alguma dinâmica contextualizando o trabalho dessas habilidades. Como que pode ser feito isso? Através de algumas perguntas. Então, por exemplo, no próximo slide, a gente até fez algumas perguntas para auxiliar. Nós temos aqui, em relação às imagens, a gente podia perguntar: o que enxergamos nas paisagens acima, né? E mostrar lá a paisagem do povo maia, a paisagem dos indígenas do Xingu e a paisagem urbana, né? E deixar com que os alunos descrevam. A partir do momento que os alunos vão estar descrevendo o que eles enxergam, a gente automaticamente, vou até mostrar aqui de volta, a gente vai estar trabalhando essa... Opa, o slide, por favor. A segunda habilidade, descrever elementos construtivos da paisagem. Então, na etapa de contextualização, a gente já vai estar trabalhando com essa segunda habilidade. Então, vamos voltar aqui para as imagens. Quais as diferenças entre paisagens mostradas também? A gente vai estar mexendo um pouco com essa habilidade de suporte. Quais as paisagens mostradas são mais antigas e por quê? Quais as paisagens foram mais modificadas ao longo dos anos? E será que é possível modificar a paisagem sem prejudicá-la? Como? Então, nessa etapa, é interessante a gente conversar com os alunos para saber, a partir das imagens, né, quais as ideias, os conhecimentos prévios que eles têm sobre o assunto, né, e o que o professor pode acrescentar aí no conhecimento, construindo com eles, certo? Depois, a gente pode começar a ler os textos, né, sobre os povos indígenas, e aí começar a trabalhar aquela habilidade de história, que é a habilidade de identificar, que era a última habilidade que eu passei para vocês. Então, aqui a gente separou mais ou menos 2 questões para cada texto. Então, a primeira questão é mais de sondagem, né? O que você sabe sobre os povos originários indígenas do Brasil? Aí, dependendo da resposta dos alunos, aí a gente já lê o texto com eles, né? E aí pergunta, segundo o primeiro texto, como os indígenas brasileiros fizeram para preservar a memória e ensinamento de seus ancestrais? Aí, a partir do texto, eles vão ter condições, e discussão com o professor, claro, eles vão ter condições aí de começar a responder essas perguntinhas, né? Depois, com o segundo texto, a gente pode perguntar, os povos indígenas são todos iguais? Né? E de acordo com o segundo texto, é correto chamarmos os indígenas de índios? Né? E aí, por fim, no terceiro texto, a gente pode já trabalhar
principalmente também naquela habilidade de suporte de história dos aportes tecnológicos, né? Os povos pré-colombianos, eles eram tecnológicos? Segundo o terceiro texto, cite algumas tecnologias desenvolvidas pelos povos pré-colombianos. Esse terceiro texto, a gente colocou apenas um trechinho aqui para exemplificar, mas ele é um texto até que grandinho, então ele tem bastante dicas, né, e informações sobre vários povos pré-colombianos da América toda, não só do Brasil. Então, com essas atividades, a gente já conseguiria trabalhar as habilidades de suporte. E a terceira atividade, que seria o mapa, né, que a gente colocou lá na contextualização, que eu vou passar agora aqui para vocês no slide, a gente já consegue trabalhar aquela primeira habilidade, articulando as três, né, que é a habilidade de comparar e analisar. Então, aqui a gente tem um mapa do Brasil com as terras indígenas em 1500, antes da chegada dos colonizadores, né, como é que era a ocupação aí dos povos indígenas no território brasileiro, e depois um mapa com as terras indígenas atuais. Então, com esse mapa, a gente pode fazer um trabalho com os estudantes de interpretação do mapa, né, para eles conseguirem analisar como era e como ficou, deixando que eles falem, atentando para a legenda do mapa e tudo mais, as informações, e fazer perguntas do tipo como essas, né? O que são as manchas coloridas no mapa do Brasil? Para eles começarem a trabalhar mais um pouco a leitura de mapas, que é tão importante aí na geografia, né? E onde localizam-se a maior parte das populações indígenas atualmente no Brasil? Certo? Então, com essas três estratégias didáticas, a gente já conseguiria introduzir a contextualização dessa temática aí do sexto ano com os estudantes. Tudo bem? A próxima etapa, que a Ju comentou com a gente, é a etapa de problematização. Então, nessa etapa, a gente traria um problema para o aluno, uma pergunta um pouco mais sofisticada, né, e depois daria condições para ele de tentar responder essa pergunta. Então, a pergunta seria aqui, a sugerida, né? Lembrando, gente, que tudo isso é uma sugestão. Então, vocês têm total liberdade, de acordo com o contexto da escola, com o perfil do aluno e da classe, formular aí a problematização mais apropriada, tá bom? Então, aqui a gente colocou: existem diferenças entre as áreas habitadas por populações indígenas e comunidades tradicionais e áreas habitadas por populações urbanas? Quais são e por quê? Então, observem que essa já é uma pergunta um pouco mais complexa do que aquelas outras que a gente trabalhou na contextualização, certo? Que essa pergunta ela vai exigir um pouco mais do estudante. Então, como que o professor pode ajudar o estudante a tentar resolver essa pergunta? Trabalhando com perguntas mais simples relacionadas à problematização para que ele consiga responder. E isso a gente consegue através da etapa de desenvolvimento. Então, no próximo slide, a gente fez uma sugestão de algumas perguntas que podem ser trabalhadas para introduzir aí o objeto de conhecimento de paisagem, aporte tecnológico, né, população indígena e comunidade tradicional, mas para também tentar relacionar com essa questão problema, que o aluno consiga, depois dessa conversa com o professor, né, sobre essas perguntas mais simples, consiga resolver aquela pergunta. Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas sugestões. O que é paisagem? Como elas são transformadas? E à medida que os alunos vão respondendo todas essas perguntas, o professor ele vai lapidando o conhecimento do aluno e construindo com ele todo o trabalho, certo? Então, mais uma perguntinha aqui para ler para vocês. Qual a relação entre o homem e natureza de acordo com as paisagens? Essas duas perguntas já são relacionadas ao objeto de conhecimento paisagem, certo? Agora, esse outro bloquinho de perguntas já se relaciona principalmente à população indígena e às comunidades tradicionais. Então, vamos lá. Podemos dizer que a população indígena é homogênea? O que são comunidades tradicionais? Onde podemos encontrar as populações indígenas e comunidades tradicionais? Isso aí pode ser tanto no Brasil quanto na América, né? Quais os impactos da relação entre o homem e natureza numa área habitada por população indígena, comunidade tradicional e por uma população urbana?
há diferenças culturais entre a população indígena, comunidades tradicionais e a população urbana? Quais? Então, nessas perguntas, a gente, inclusive, está aprofundando todas aquelas habilidades essenciais que a gente contextualizou no início do projeto, certo? E, por fim, a gente vai trabalhar mais a parte da tecnologia que tanto relaciona história quanto geografia, né? Então, o que é a técnica? Um machado pode ser considerado um instrumento tecnológico? Por quê? Quais tecnologias podemos identificar nas populações urbanas da atualidade e nas populações indígenas tradicionais? Certo? Então, essas, repito, são algumas sugestões de desenvolvimento, né? Mas o professor tem total liberdade de criar de acordo com o perfil da sala. Após a etapa de desenvolvimento, a próxima etapa é o produto final nesse projeto interdisciplinar, né? Pelo slide, a gente sugeriu aqui também um produto final, que no caso seria o professor pedir para os alunos criarem aí um desenho comparativo e descritivo de diferentes paisagens e populações indígenas, comunidade tradicional, e população urbana, evidenciando aí algumas de suas tecnologias e ou práticas culturais e sociais. Então, esse produto final, considerando que os alunos são do 6º ano, um desenho, ele seria bem interessante a partir do momento que ele conseguiria, no desenho, explicar, né, tudo que ele aprendeu e depois juntar com um texto descritivo sobre essa questão, certo? A socialização seria o professor, por exemplo, pegar todos esses desenhos, né, e expor, seja na parede da sala de aula, ou no caso daqueles alunos que acabarem precisando fazer essa recuperação em modo remoto, a criança pode também fazer o desenho em casa, tirar foto e o professor pode criar um PowerPoint e apresentar para a sala, né, num data show e também mostrando, talvez numa chamada de vídeo, no Google Meet, como vocês comentaram, compartilhando a tela com os alunos que estão em casa. E, por fim, após essa socialização, o professor ele vai ter condições de observar, de avaliar, né, cada estudante, observando aí principalmente o desempenho desses alunos na elaboração da atividade do produto final, né, o capricho e tudo mais. Se o conteúdo principal é possível identificar as evidências, né, de que as habilidades trabalhadas foram realmente adquiridas pelos estudantes. E também observar como o comportamento dos estudantes nessa participação da socialização, né, no debate, na mostra dos seus desenhos para os outros alunos e tudo mais. Então, isso também entraria aí na parte de avaliação, certo? A autoavaliação, que também está colocada ali, ela é mais interessante trabalhar principalmente com uns alunos mais velhos, a partir aí do 8º ano e tal, que eles teriam mais condições, mas obviamente que nada impede também de ser trabalhada essa autoavaliação no 6º ano. Tudo bem? É isso. Vamos ao próximo slide aqui, que é o material de apoio, né? Para essa sugestão de aula do 6º ano, a gente sugere, então, algumas aulas do Centro de Mídias que foram dadas em 2020. Então, tem uma do 6º ano de História, Povos Indígenas da América, uma revisão. No 2º ano do ensino médio também tem uma aula muito interessante que pode ajudar o professor nesse planejamento da aula, que é a colonização na América. No 6º ano tem outra aula de história sobre as civilizações incas, maias e astecas, que podem ajudar, então, nessa montagem aí, nesse desenvolvimento dessas 3 habilidades do projeto interdisciplinar. Além das aulas do Centro de Mídias, também temos 2 ATPCs de Ciências Humanas que foram dadas aí em 2020, que também trabalham essa temática, né, que o professor pode aprofundar, que no caso é o Museu Índia Vanuiri, de 23 de junho, e em 20 de outubro, a ATPC sobre recuperação e aprofundamento em ciências humanas, com a temática da paisagem, certo? Então, essas são os materiais de apoio sugeridos. Lembrando que o Centro de Mídias, né, também está fornecendo aulas no processo de recuperação intensiva, que pode também ajudar como apoio no planejamento aí de todos os professores da rede nesse momento. Tudo bem? Muito bom, professora Gisele, muito bem apresentado. Acredito que esse roteiro bem detalhado pode inspirar os professores a desenvolverem, né, as suas aulas, né, compartilhar,
trocar, né, como desenvolver metodologias ativas é muito importante. Então, para isso, a gente vai fazer mais um convite de uma interação. Contamos com a interação de vocês. Se na interação vocês também quiserem comentar sobre a atividade apresentada, também fiquem à vontade. Então, vamos ao slide da interação. Então, no exemplo do projeto interdisciplinar para recuperação e aprofundamento para o 6º ano apresentado pela professora Gisele, procurou-se desenvolver as habilidades essenciais, a partir da análise de mapas, de gravuras, de fragmentos textuais com os alunos. Essas estratégias de ensino são bastante interessantes e recorrentes no ensino de História e Geografia. Então, além dessas estratégias apresentadas pela professora Gisele, quais outras vocês sugerem para o desenvolvimento dessa habilidade de forma interdisciplinar? Então, vamos apresentar então as habilidades. Acho que eu vou voltar ao slide das habilidades. O slide das habilidades, um minutinho. Slide 25. Então, tá aí, vai ficar um pouquinho, então, o slide vai intercalar junto com a interação. Então, é importante que vocês leiam as habilidades, compreendam, como a professora Gisele falou, foi escolhida a primeira habilidade que ela integra de forma coesa com as outras 2 habilidades. Então, olhando essas habilidades e considerando que a professora Gisele apresentou, quais outras estratégias vocês sugerem para o desenvolvimento dessa habilidade de forma interdisciplinar? Vamos dar uns 5 minutos, então, para os professores pensarem? Combinado. Então, vamos intercalar então um pouco o slide das habilidades e o slide da interação. 5 minutos.
Obrigada, professores e professoras, pela interação. Então, eu vou fazer a leitura agora de alguns comentários. Professora Jocileuda. Trabalhar com charge é muito interessante e estimula o aluno. Muito bem, essa preocupação de estimular o aluno sempre a gente tem que estar, né, em vista. Professora Kátia, propor uma música, também é bacana no trabalho. Professor Antônio, fazendo uso de gráficos e redações, indicando fatos e acontecimentos evidenciados nos textos sugeridos. Muito bom, professor Antônio. Professor Maurílio, vídeos. Professora Isabel, vídeos e charges. Professor Rodrigo, vídeos. Professora Rosângela, atividades. Professora Josefina, charge, animações de vídeos, imagens. Muita gente colocou vídeo, também muitos professores colocaram charge, imagens, aulas de vídeo, videoaula pelo Google Class. Deixa eu ver, videoaulas. Muito bom, professores. Muito obrigada pela participação de vocês. Então, vamos então dar continuidade à apresentação de sugestões. Como eu disse aqui, tudo aqui são sugestões para vocês inspirarem no desenvolvimento das atividades. Não faremos agora, apresentaremos ano a ano até o ensino médio. Não faremos agora como fizemos no 6º ano, que a professora Gisele apresentou. O que a professora Gisele apresentou detalhadamente é mais para vocês entenderem todo aquele processo. Aí depois, quando vocês tiverem acesso ao PowerPoint, vocês vão ver que estão descritos lá e vocês podem inspirar o desenvolvimento da atividade de vocês. Então, nossa preocupação agora na apresentação do 7º, 8º, 9º ano até o ensino médio é apresentar as habilidades, a importância de se compreender essas habilidades, principalmente uma habilidade que articula todas as outras, escolher um tema considerando essas habilidades e, principalmente, levantar uma problematização, porque é a problematização que vai ser a disparadora para o desenvolvimento das atividades e o desenvolvimento de outras questões simples, como a professora Gisele mesmo disse. Além de destacar a problematização, a gente também vai dar destaque também à importância da contextualização, né, dessa sensibilização antes de começar a atividade. Tá? Então, não vamos também discorrer sobre os detalhes do desenvolvimento, mas também vamos dar atenção para o produto final. Como eu disse, pegar as habilidades, compreender as habilidades e ter em vista como verificar que essas habilidades foram desenvolvidas. Então, o produto final tem que estar articulado com esse tipo de pensamento. Professora Gisele, então, vamos começar então com o 7º ano? Vamos. Então, no 7º ano, o tema sugerido aí para a recuperação é Brasil, tensões e formação social, como vocês podem ver aí no slide, tá bom? Nesse tema, a gente vai trabalhar 4 habilidades para o 7º ano. Dessas habilidades, a primeira é de História, a 09, analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as principais formas de resistência. A habilidade de Geografia 18, analisar as influências indígenas e africanas no processo de formação da cultura brasileira e relacionar com a atuação dos movimentos sociais contemporâneos no Brasil. A habilidade de Geografia 17, identificar os processos migratórios internos e externos, reconhecendo as contribuições dos povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos, entre outros, para a formação da sociedade brasileira em diferentes regiões brasileiras, em especial no estado de São Paulo. E a habilidade de História 12, identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial, étnico-cultural, indígena, africana, europeia e asiática, e os interesses políticos e econômicos. Então, no 7º ano, o tema é o Brasil, certo? Dessas habilidades que eu acabei de ler para vocês, então a gente tem que identificar quais são as habilidades que vão articuladoras, né, e as habilidades de suporte.
Então, no caso dessas, pelo slide, a gente pode perceber que a habilidade de História e Geografia, de analisar, né, os diferentes impactos da conquista e as influências indígenas, seriam as habilidades que a gente vai conseguir articular com as habilidades de identificar de História e a de identificar a distribuição territorial de Geografia. Certo? Então, essas habilidades que a gente vai identificar, elas vão dar suporte às habilidades de análise, certo? Então, aqui no caso do 7º ano, então a gente tem 2 habilidades que vão articuladoras, certo? Não só uma, como a gente viu no 6º ano. Para exemplo, então, de contextualização, como a gente pode trabalhar esse tema, então, aí com o 7º ano? No caso, na contextualização, ó, a gente pode também fazer uma roda de diálogo, como a gente fez no 6º. Trabalhar com mapas de migrações, porque uma das habilidades trabalha com essa parte, né, de migração. Com gráficos, com dados ou até com imagens, né, do genocídio indígena, com a chegada do europeu. Aí a gente trabalharia principalmente a parte da habilidade de história, né? E mapas e gráficos da população brasileira em diferentes épocas e região. Que aí também a gente trabalharia principalmente as habilidades de geografia, certo? Então, através dessas estratégias, a gente conseguiria contextualizar essa temática aí para o estudante e, a partir disso, a gente jogar uma pergunta-problema. Então, a pergunta-problema que a gente sugere para esse caso seria essa aqui, ó. Quais as principais consequências da colonização europeia para os povos ameríndios e africanos e sua relação com os atuais movimentos sociais? Lembrando, naquele contexto que as salas elas podem ser, talvez, multisseriadas em algumas escolas, então, por exemplo, se a gente tiver nessa sala alguns alunos do 6º ano, como que eles poderiam trabalhar, né, com essa questão de problema? A gente poderia trabalhar com eles a questão da paisagem, na época da colonização europeia, por exemplo, certo? Que seria o tema relacionado ao 6º ano, mas se ele está introduzido aí no 7º ano, cujo tema é Brasil especificamente, então a gente trabalharia principalmente, por exemplo, paisagens brasileiras, no caso, tá bom? Como produto final para o 7º ano, a gente pode sugerir aqui o podcast, que vocês comentaram bastante na primeira interação, né? No caso aí de ambiente remoto ou até presencial, e também apresentação oral ou escrita, certo? Desenvolvendo, por exemplo, aí uma notícia de jornal sobre o tema. Então, os alunos criariam uma notícia de jornal, tentando relacionar aí com esse problema, né? Quais as consequências da colonização europeia para os povos ameríndios e africanos e sua relação com os atuais movimentos sociais. Lembrando que do produto final para a problematização, a gente tem aquela etapa de desenvolvimento. E essa etapa, né, aí vai depender das questões que o professor vai colocar para trabalhar os objetos de conhecimentos específicos relacionados a essas habilidades, certo? Aí, a partir do produto final também, aí faria uma socialização e, posteriormente, depois a avaliação do aluno, observando aí qual que é o empenho do estudante ao elaborar a notícia, ao gravar o podcast, qual é o entendimento dele aí na aquisição dessas habilidades trabalhadas, tá ok? Então, para o 7º ano é isto. Então, vamos para o 8º ano, então, professora Gisele. Para o 8º ano, eu vou pedir a participação dos professores novamente, tá? Tá ok. Então, com base nessa explicação da professora Gisele de considerar as habilidades, da contextualização, da problematização e do produto final, então eu vou colocar o tema aqui do 8º ano, mostrar as habilidades. Com base nas habilidades, na primeira habilidade, eu quero que vocês me falem uma possível questão-problema, uma problematização. Então, justamente para a gente fazer esse exercício de olhar a habilidade e falar, então, como vamos fazer o desenvolvimento e problematizar a partir dessa habilidade? O tema do 8º ano, que escolhemos a título de exemplo aqui, é América Latina, : principais características e tensões territoriais em diferentes tempos. Então, anotem aí, América Latina, principais características e tensões territoriais em diferentes tempos. Então, vamos ao slide das habilidades. Próximo slide. Então, considerando principalmente a primeira habilidade, identificar e explicar
os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas da independência no Brasil, na América Latina e no Haiti. A outra habilidade é aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões no contexto das independências americanas. Próxima habilidade é aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país e analisar os conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para situações geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. E a próxima habilidade, identificar paisagens da América Latina e associá-las, por meio de representações cartográficas, aos diferentes povos da região, com base em aspectos da geomorfologia, da biogeografia, da hidrografia e da climatologia. A primeira habilidade nós identificamos aqui como uma habilidade que tem potencial de articular as outras, a de história e de geografia, que estão abaixo. Então, a habilidade identificar e explicar os protagonismos e atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas da independência do Brasil na América Espanhola e no Haiti, vai ser a habilidade que vamos fazer um exercício de problematizar com base no tema América Latina, principais características e tensões territoriais em diferentes tempos. Então, vamos dar 2 minutinhos para esse exercício. Então, olhem essa habilidade, a primeira, e como podemos problematizar para iniciar aí um incentivo à pesquisa e à elaboração de um projeto. 2 minutinhos, professores. Então, muito obrigada pela participação de vocês, professores e professoras. O professor aqui, Adam, colocou muito legal e boas dicas. Bacana, professores. Obrigada pelo... Eles colocaram aqui. Professora Ana Lúcia, elaborar mapas conceituais e mentais, propostas de como trabalhar essa temática América Latina, deixa eu pegar aqui o tema de novo, América Latina, principais características e tensões territoriais em diferentes grupos. Então, voltando aqui. Professores colocaram mapa conceitual, elaborar mapas mentais, vídeos e sequência de imagens, identificar semelhanças e diferenças entre os processos de independência. Produto final pode ser um quadro comparativo. Muito bom, professor. Então, a professora Tainá, identificar semelhanças e diferenças entre os processos de independência, o produto final pode ser um quadro comparativo.
Muito bem. Então, vamos apresentar, então, a nossa proposta. Próximo slide. Nossa proposta, então. Contextualização, como muitos professores colocaram aqui. Mapas físicos, sociais, políticos da América. Conceituar as palavras Estado, nação, território, governo e país. E como problematização colocamos quais são as principais diferenças entre independências no Brasil, na América Espanhola e Haiti. E como produto final, a professora Tainá mesmo colocou a sugestão de um quadro colaborativo, que pode ser bem interessante também e servir para essa atividade, fazer uma apresentação oral em PowerPoint, ou voltando ao slide, por favor. Apresentação oral no PowerPoint do processo de independência dos países da América Latina. Então, o professor pode dividir as salas em grupos, trios ou duplas que terão a liberdade de escolher o país desejado. É isso, então. Então, muito obrigada. Agora eu vou passar para a atividade do 9º ano. Professora Gisele? Vamos lá, então. No 9º ano, o tema é a influência europeia no mundo e suas consequências. Então, a gente também vai fazer essa mesma estrutura com o 9º ano, mas agora sem a interação, certo? Então, vamos lá. As habilidades do 9º ano são, se puder colocar na tela, por favor, a habilidade 06 de Geografia, associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente a partir do sistema colonial implantado pelas potências europeias e analisar as consequências políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais para os diferentes países. A habilidade 01 de Geografia, analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflitos, intervenções militares e ou influência cultural em diferentes tempos e lugares. E a habilidade de História 31, descrever e avaliar os processos de descolonização na África e na Ásia, identificando o papel dos principais movimentos nacionalistas nas lutas de independência. Então, no 9º ano, as habilidades de suporte seriam analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida e descrever e avaliar os processos de descolonização na África e na Ásia, certo? E elas seriam articuladas à primeira habilidade, associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente a partir do sistema colonial. Então, como contextualização para trabalhar essas habilidades no 9º ano, a gente sugere a roda de diálogo e uma conversa com os estudantes, mostrando para eles um planisfério ou um mapa, né, com as colônias inglesas dispersas pelo mundo, que hoje seriam os países que formam o Commonwealth, ou as colônias francesas e espanholas e portuguesas, um mapa de idiomas do mundo, que aí também é possível ver, né, essa abrangência da Europa em relação a vários países do mundo com as suas ex-colônias. Então, um mapa de idiomas seria uma estratégia bem didática para os estudantes do 9º ano compreenderem essas habilidades. Um mapa da África, principalmente para trabalhar aquela habilidade que fala do processo de descolonização africana, né? E dados e gráficos socioeconômicos das ex-colônias europeias, para observar como que elas estão hoje e como elas eram antigamente, quando elas eram colônias da Europa, certo? Então, essas seriam algumas das sugestões de contextualização. Para problematizar essa temática, a gente sugere essa questão aqui. Quais as consequências políticas, socioeconômicas, culturais e ambientais verificadas nos países que foram ex-colônias europeias e sua relação com os movimentos nacionalistas atuais? Observem que essa problematização, ela se relaciona muito com a primeira habilidade, né, que vai articular aí, vai ser articulada com as demais habilidades trabalhadas no 9º ano, certo? O produto final para o 9º ano, a gente já considera que são os alunos que estão em recuperação no 9º ano, então, que agora em 2020 eles vão para o ensino médio. Então, diferentemente do que a gente trabalhou no 6º ano, que é um produto final mais simples, a partir de um desenho, de um texto, ou aí de uma notícia de jornal do 7º, à medida que vai aumentando o ano, né, a escolaridade,
O produto final, o interessante é que ele também seja um pouco mais complexo, considerando aí a faixa etária do estudante. Então, o produto final do nono ano, a gente sugere aí, por exemplo, uma apresentação de um PowerPoint, no caso aí de ambiente remoto, né? Ou pode, inclusive pode ser presencial na sala de informática, né, da escola, ou uma pesquisa ou trabalho individual, no modo manual, sobre um país ex-colônia europeia que contemple. Então, aí, individualmente ou em grupo, os alunos eles conseguiriam escolher um desses países que foi ex-colônia europeia e, a partir dele, criar aí essa apresentação com um mapa atual do país e os seus limites territoriais, evidenciando, por exemplo, a capital, a bandeira e o significado das cores dessa bandeira do país, porque muitas vezes a bandeira do país ela tem muito significado relacionado aí com o processo de independência do país, certo? Então, é interessante e é uma atividade que os alunos geralmente gostam de fazer, né? Instiga a curiosidade do estudante. Aí um outro slide, ou folha, né? A descrição de um fato histórico do país escolhido. Um outro com um recorte de uma notícia atual sobre o país, ou, enfim, um copy-paste dessa notícia, né, na internet. Uma imagem representativa da cultura do país com legenda. E aí um último slide com um breve texto justificando a escolha desse país, porque que o grupo de alunos ou o aluno específico escolheu esse país para trabalhar, que responda à questão problema. Quais as consequências políticas, socioeconômicas, culturais e ambientais verificadas nos países que foram ex-colônias europeias e sua relação com os movimentos nacionalistas atuais, certo? Então, a gente acredita que aí no nono ano eles já teriam condições de conseguir responder sozinho ou em grupo, enfim, essa notícia a partir, obviamente, do desenvolvimento que o professor vai dar para essa temática. Tudo bem? Então, é isso para o nono ano. Agora, no ensino médio, a gente vai ter um foco mais no protagonismo juvenil, na relação aí desses projetos interdisciplinares, certo, Ju? Certo. Como você disse, a questão de ter como centro o estudante é fundamental aí para manter a adesão interessada. Então, dando continuidade a essas etapas, nós estamos aqui trabalhando ano a ano justamente para a gente, né, fixar essas etapas e adequar conforme nossa realidade e perfil. Vamos então começar com as habilidades. A gente sempre então começa com as habilidades. Habilidade do primeiro ano, do ensino médio. Então, essas habilidades escolhidas como essenciais para trabalhar durante a recuperação do primeiro ano, elas dizem respeito aos estudos sobre desigualdades e justiça social. Analisar a questão da pobreza no âmbito da reflexão sobre justiça social, uma habilidade do quarto bimestre. Analisar as desigualdades relativas ao conhecimento técnico e tecnológico produzido pelas diversas sociedades em diferentes circunstâncias e espaços temporais. Desenvolver a compreensão de elementos socioculturais que constituem as identidades a partir do estudo das questões de alteridade e reconhecer e analisar formas de manifestação da desigualdade social. Então, essas 4 habilidades, elas estão articuladas dentro do tema Estudo sobre Desigualdade e Justiça Social. Essa é a primeira série. Agora vamos à segunda série do ensino médio. Essas 4 habilidades da segunda série do ensino médio dizem respeito à cidadania e qualidade de vida. Então, questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária, identificar problemas socioespaciais e ambientais urbanos, caracterizando-os e propondo ações para a melhoria de condições de vida nas cidades brasileiras, compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia do presente e do passado, de forma a favorecer a atuação consciente e o comportamento ético do indivíduo na sociedade. E, por fim, desenvolver um olhar sociológico sobre os fatores sociais, econômicos, históricos e contextuais que contribuem para explicar os fenômenos violentos. Então, cidadania e qualidade de vida é tema da segunda série na recuperação. Terceira série.
movimentos sociais e transformações no mundo. Então, a primeira habilidade, reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações normalmente aceitas pelo senso comum para o problema da desigualdade, associar e interpretar mapas sobre a distribuição da riqueza mundial e o número de pessoas refugiadas para identificar as distintas assimetrias e integrações na ordem mundial. Analisar criticamente as justificativas ideológicas apresentadas pelas grandes potências para interferir nas várias regiões do planeta, sistemas modernos de colonização, imperialismo, conflitos sociais. E, por fim, reconhecer e identificar algumas das principais reivindicações dos movimentos sociais contemporâneos. Então, temos esses 3 temas: estudo sobre a desigualdades e justiça social, cidadania e qualidade de vida, movimentos sociais e transformações no mundo. Então, para trabalhar com o ensino médio, como vamos trabalhar com essas salas que têm estudantes com níveis de aprendizagem diferenciadas? Vamos começar com uma contextualização. Nossa proposta de contextualização, considerando esses 3 temas e essas habilidades, é uma roda de diálogo para começar a questionar os estudantes sobre o significado da palavra desigualdade social. Vamos ao slide? Violência urbana, refugiados, movimentos sociais, cidadania, democracia, qualidade de vida. Então, começar com os alunos do ensino médio, fazendo uma roda de conversa a partir dessas palavras-chave. Depois, sugerir pesquisa, a etapa 2. Pedir para que os alunos pesquisem nos mais variados meios de comunicação, né? Imagem, fotografia, vocês mesmos foram falando na interação, gráfico, mapa, texto, reportagem, música, vocês também falaram no charge, que retrate e represente algum tema discutido na roda de diálogo. Aí os temas podem ser direcionados para o tema, qualquer tema da série ano do ensino médio, né? Desigualdade social, cidadania, qualidade de vida e violência urbana e movimentos sociais e refugiados. Então, aí, a partir disso, a gente vai fazer o quê? Uma problematização. Próximo slide. Como disse, agora é muito importante que a gente tenha essas questões disparadoras, assim, bem coerentes com as aprendizagens essenciais. Nossa proposta de problematização aqui é, na sua opinião, perguntamos para os alunos, quais os principais problemas enfrentados atualmente pela sociedade mundial que estão ao alcance do ser humano resolver? E qual é a sua proposta para a resolução destes problemas? Então, são perguntas simples que vão gerar bastante debate. E a etapa 4, para o desenvolvimento dessa atividade, temos essa proposta de roteiro. Então, a partir da pergunta-problema, propor para os alunos que pesquisem individualmente sobre os problemas existentes atualmente no mundo e que selecione para propor uma solução de como resolver a partir de justificativas e embasamento teórico apontado na pesquisa. Então, aqui, como vocês podem ver, o estudante é o foco do processo, ele está sendo convidado à investigação e a propor solução, ou seja, ele passa a ser o quê? Um protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem. Só lembrando que nessa roda de conversa é importante manter o distanciamento físico, né? Todos os protocolos de segurança. Tudo bem? Tá. Então, depois de contextualizar na roda de conversa, fazer a problematização, desenvolver esse problema sugerindo uma pesquisa individual, então vamos agora ao produto final. Lembrando que o produto final tem que verificar se as habilidades propostas foram desenvolvidas. Nossa proposta de produto final é, a partir do problema e proposta de solução, realiza uma gravação de um vídeo, como vocês mesmos foram falando nas interações. Vídeo, podcasts ou apresentação oral. Depois disso, a socialização dos produtos finais entre as turmas e debates de encerramento mediado pelo professor. E uma avaliação, uma autoavaliação, né, buscando o envolvimento, o desempenho dos estudantes na preparação da pesquisa, elaboração e seleção dos conteúdos e dos materiais, apresentação e debate com os demais estudantes da turma. Então, a gente espera que tenha ficado claro, aí ao longo desses exemplos, todas as etapas, né? Então,
Aqui, a aprendizagem baseada em projetos interdisciplinar, que é a premissa da recuperação em janeiro de 2021, é importante que se desenvolva atividades a partir de metodologias ativas. E aí estamos propomos aqui, né, atividade baseada em projetos. Nesse projeto, sugerimos as seguintes etapas. Então, pode voltar para mim. É o quê? A contextualização, né, que é aquela coisa da atividade coletiva. Eu estou voltando ao que eu falei lá no começo. Contextualização, problematização, o desenvolvimento, produto final, socialização, avaliação e materiais de apoio. Né? Então, a gente está repetindo justamente para fixar aí esses exemplos para que vocês possam se inspirar e elaborar as atividades pedagógicas. Lembrando que é importante pegar as habilidades, compreender as habilidades, escolher uma habilidade que se articula com as outras, né? E pensar no produto qual produto o produto final desenvolvido pelo estudante pode verificar se ele desenvolveu tais habilidades. Então, é isso. E agora eu vou passar para a professora Gisele também. Você tem alguma consideração, alguma dica para dar a respeito das atividades que você apresentou, professora? Então, professora Juliette, eu acho muito interessante que, assim, quando a gente apresentou e quando a gente elaborou a pauta, a gente pensou nisso. A gente pensou em criar um projeto interdisciplinar relacionado para cada turma e também um projeto interdisciplinar, que no caso foi o exemplo do ensino médio, que relacionasse várias turmas, né? No caso, foram todas as séries do ensino médio em um único projeto, considerando que em algumas escolas isso pode acontecer salas multisseriadas. Então, um exemplo que a professora Juliette apresentou agora do ensino médio, ele pode sim ser adaptado para o ensino fundamental. Então, às vezes, em uma escola, se tiver alunos do 6º e do 7º ano juntos, então dá para trabalhar de acordo com essas etapas aí apresentadas no ensino médio, propondo na hora do produto final uma realização de um trabalho, pode ser o mesmo trabalho, pode ser um podcast, pode ser uma pesquisa, não tem problema, mas com um foco no tema daquela série específica. Então, por exemplo, se o 6º ano a gente vai trabalhar paisagem, então o produto final pode ser um podcast, pode, mas relacionado com essa temática, certo? Se no 7º ano vai ser trabalhado mais o Brasil, a colonização e tudo mais, então é relacionado ao tema específico do 7º ano, porque aí é possível contemplar as salas multisseriadas. A gente tem algumas dicas, então, para falar assim, para fechar com tudo essa parte aí da explicação sobre os projetos interdisciplinares do primeiro semestre. Vamos lá? No slide, deixa eu mostrar aqui, a gente tem então aqui algumas dicas e recomendações que seria legal vocês anotarem aí no diário de bordo, né? Primeiro, pensar então na questão problematizadora sempre a partir das habilidades, né? Que é ela que vai nortear e aí vai possibilitar depois que o professor veja as evidências de que as habilidades realmente foram trabalhadas. Observar as evidências do processo de ensino e aprendizagem no produto final, né, que eu acabei de falar, e no desenvolvimento, pesquisa ou roteirização, cabe ao professor desenvolver as habilidades de acordo com a realidade da unidade escolar e o perfil da turma. Por isso que a gente destrinchou bem essa parte, essa etapa de desenvolvimento, num exemplo do 6º ano e num exemplo do ensino médio. Mas essa parte ela é muito específica, ela depende muito realmente da escola, do contexto e do conhecimento que o professor tem daquele aluno, né, daquela turma, para poder ser elaborada corretamente e mais adequada, certo? E, por fim, aquilo que a professora Juliette frisou e acho que é o mais importante para a gente conseguir estruturar legal esse projeto interdisciplinar, que é observar as habilidades que foram selecionadas, essas habilidades essenciais, e tentar articulá-las de uma forma que o produto final contemple o trabalho de todas, o produto final ou as outras etapas, né? A contextualização, ela já dá uma ajuda para que isso possa ser elaborado e desenvolvido. Certo? Certo, muito obrigada, professora, pelas excelentes dicas.
E aí, enquanto eu vou passar pela dica de hoje, pela revisitação do diário de bordo, eu já peço para que deixe o chat aberto, para que vocês, professores, nos dêem o retorno, né? O que vocês acharam, né? O que vocês têm de sugestão, para a contribuição de vocês. Fiquem livres aí no chat. Também já agradeço também, já falando do chat, a participação de vocês, é muito importante para a dinâmica e retorno aqui da nossa formação, né? Afinal, a gente fazemos com vocês e queremos que vocês estejam juntos em todo o processo. Então, vamos ao slide da dica de hoje. A dica de hoje é o livro da Lilian Bassett, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, uma abordagem teórica e prática. E a outra é do Bender, Aprendizagem Baseada em Projetos, Educação Diferenciada para o Século XXI. Então, próximo slide. Então, aqui a gente pede para vocês fecharem o diário de bordo, né? Fazer essa visita, ver os principais pontos e se vocês quiserem socializar com a gente no chat, fiquem à vontade. Então, vamos ao próximo slide, enquanto os professores vão interagindo. Próximo. Então, saiba mais. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, então vocês podem consultar a seguinte bibliografia. A conversa com Lilian Bassett sobre metodologias ativas, está disponível nesse link. A aprendizagem baseada em projetos, desafios da sala de aula em tempos de BNCC. Como criar um podcast, muitos sugeriram podcast, acho que muitos também já têm propriedade, mas os que não têm muita familiaridade, é legal fazer essa consulta, né, da Bárbara Santos. 8 dicas para criar conteúdo de qualidade em áudio. Está disponível no blog, no link abaixo aqui. E, por fim, da Carolina Savioli, um vídeo bem bacana. Esse ajudou muito para clarear as ideias. Professor Rafael, bem elaborado, vai ajudar bastante. Muitos estão falando, agradecendo, a gente que agradece. Professora Helenice, pena que algumas informações só foram dadas agora, mas como está no seu diário de bordo, você vai poder usar no seu processo, no seu percurso profissional. Mas é muito bom ter esse retorno. Foi muito bom a TPC, dinâmico, excelentes dicas, professor José Fernando. E aqui muitos professores gostaram, a gente agradece. Ótima TPC. Essa pauta deveria ter sido dada antes, no início da recuperação, professora Thalita. Lá no início, na primeira formação, começou foi dado o quê? Falando o que é metodologia, aprendizagem baseada em projetos, né? Hoje a gente deu um aprofundamento maior, né, do projeto interdisciplinar 1. Na semana que vem vocês vão ter mais desse aprofundamento. Então ainda dá tempo, professores. Ó, professor Leonardo, trabalhar com mapas. Muito bom, eu também adoro trabalhar com mapas, embora eu não seja geógrafa. Professora Daiane, parabéns, muito legal. Então, é isso. Então, já agradeço. Então, ó, professora Sueli, a TPC é maravilhoso. E, enfim, professores, então os professores gostaram. Agradecemos aí a compreensão, né, a participação de todos vocês e até a próxima semana, né? Professora Gi, vou passar para a professora Gi se despedir. Tá, ok. Que bom que todo mundo gostou. A ideia é realmente essa, tentar ajudar todo mundo, né? Lembrando que na semana que vem, então, vão ser trabalhadas todas as habilidades, porém, do projeto 2, ou seja, as habilidades do terceiro e do quarto bimestre. Então, vão ter dicas de como trabalhar essas atividades para o segundo semestre, ok? Que bom que todo mundo gostou, a gente fica muito feliz. E é isso, então. Bom dia a todos. Obrigada.